Bom, vamos começar com o assunto do dia, o principal assunto que começou ontem e está ainda se desenrolando ao longo do dia de hoje, que é a crise militar envolvendo o governo federal, governo Bolsonaro. Vamos tentar explicar na ordem cronológica em que essas coisas aconteceram. Foi depois que o Ernesto Araújo caiu, o ministro das Relações Exteriores caiu ontem. A grande surpresa do dia acabou sendo a saída de um outro ministro que aconteceu logo na sequência, que foi a saída do general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa. Ninguém estava esperando por essa saída, ela aconteceu após uma rápida reunião com o presidente Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro já vinha pedindo há muito tempo a cabeça do comandante do Exército, o general Edson Pujol. E o ministro da Defesa, o general Azevedo e Silva, tentou segurar até onde pôde. Ele não queria a troca no comando do Exército. Mas o Bolsonaro insistiu, não conseguiu. O que ele fez? Trocou o ministro da Defesa. Pediu o cargo para o general Azevedo e Silva. Quem assumiu foi o general Braga Neto. Ele é o atual ministro da Defesa. Mas o que aconteceu? Ontem, no final do dia, com a saída do ministro da Defesa, Azevedo e Silva, os três comandantes do alto comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, se reuniram e tomaram a decisão de entregar os cargos, ou seja, de abandonar o governo, desembarcar do governo federal. Isso seria apresentado hoje, numa reunião com o novo ministro da Defesa, Braga Neto. Há uma narrativa aí circulando de que o Bolsonaro, na verdade, é quem foi lá e mandou o Braga Neto pedir os cargos para esses três comandantes. Mas a real é que não foi isso que aconteceu. O governo federal tentou se antecipar a esse movimento dos comandantes das Forças Armadas, anunciando aí que teria sido uma decisão do Bolsonaro, mas a verdade é que não foi. Os três comandantes abandonaram o governo Bolsonaro. A pergunta agora é por quê, né? Quem é que quer começar a tentar explicar isso que aconteceu para ajudar os nossos ouvintes a entenderem por que isso aconteceu? E outra, só um aviso para quem está nos ouvindo, quantas vezes aconteceu na história, Tonholi, na história da República, quantas vezes aconteceu dos três comandantes das Forças Armadas pedirem para sair juntos, ao mesmo tempo? Nunca. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Isso mostra que o que está rolando é muito grave e muito importante a gente acompanhar. Nós vamos começar explicando assim. Vou chamar como o Delfim Neto chamava octaetéride. 8 anos, período de 8 anos, octaetéride. Na segunda parte da octaetéride do Fernando Henrique Cardoso, o FHC decidiu que o ministro da Defesa seria só civil, para que os militares pudessem subordinar-se ao poder civil. Isso aconteceu durante todo o governo Lula, durante o governo Dilma, só foi mudado no governo Temer, quando o ministro da Defesa passou a ser um militar. Bom, o Jair Messias Bolsonaro, é óbvio, deu o Ministério da Defesa para o general Fernando Azevedo e Silva, e as verbas que o Bolsonaro dá para o Ministério da Defesa são infinitamente maiores que ele dá para a educação e para a saúde. O general Fernando Azevedo e Silva se recusou a politizar as Forças Armadas. Como ele mesmo deixou claro na sua nota de despedida, abre aspas, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. E aí, por que ele resolve sair? Porque ele não aceita a politização das Forças Armadas, assim como o general Pujol, comandante do Exército, falava: política não entra no quartel e quartel não entra na política. Então, ele andava junto com o Pujol na questão de não politizar as Forças Armadas. Bom, começa a crise
quando o general Fernando Azevedo de Silva sentiu-se usado quando, no ano passado, teve que acompanhar o presidente num sobrevoo de helicóptero sobre a multidão reunida nos arredores do Palácio do Alvorada, que pedia ações contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso. Por que ele se sentiu ofendido, o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva? Porque Azevedo de Silva foi assessor direto do ministro Dias Toffoli, quando ele presidia o STF, né? Então, o que acontece? Nós temos duas figuras no alto comando do Exército, o ministro da Defesa e o comandante do Exército, Pujol, que se negam a militarizar, a politizar os militares. E o Bolsonaro quer politizar os militares. Nesse sentido, a gente pode dizer que o Bolsonaro deu um alto golpe ao tirar esses caras do poder ou a sugerir que eles digam que pediram demissão, não importa. A ordem dos fatores não altera o produto. Hoje vocês entendem porque o Bolsonaro pediu um estado de sítio várias vezes. Era ele querendo já dar o alto golpe que agora ele conseguiu, retirando do poder os militares que se negavam veementemente a politizar as Forças Armadas. O Toalha falou muita coisa aí, né, Paulo Tadeu? Acho importante só ressaltar, antes de passar para você, que o Toalha está brincando aí com a palavra autogolpe. Ele está querendo dizer que o Bolsonaro se autogolpeou com essa decisão aí dos altos comandantes aí das Forças Armadas. O governo Bolsonaro acabou se autogolpeando ao que restava de seu governo, né? É mais ou menos isso que o Toalha quis dizer. Mas é importante explicar, Paulo Tadeu, o que é essa politização das Forças Armadas a que se recusou se submeter o general Azevedo e Silva? É uma tentativa do Bolsonaro. O Bolsonaro está numa situação, está numa sinuca de bico. Todo o núcleo duro dele foi embora. A gente estava comentando isso nos dois últimos programas, falando o que é restar do governo Bolsonaro, da força do Bolsonaro, sem esse núcleo duro, né, com a saída do Ernesto Araújo. O que resta ao Bolsonaro? Mostrar que tem poder. Ele tentou isso, não conseguiu a saída dos comandantes dos comandantes demonstra justamente isso. E o Bolsonaro está apostando agora numa quebra de hierarquia, né? E lembrando, quebra de hierarquia, é engraçado que isso vem, né? Amanhã é dia 31 de março, né? Amanhã é dia da aniversário da gloriosa, aí, entre aspas, né? Do golpe militar de 1964. A Redentora. A Redentora, perdão. Credo. Então, é um momento que a gente tem que pensar. Em 64 a gente teve, eu estava citando ontem do Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo foi um soldado lá de baixo, né, era um cabo, que fez na época, em 64, um discurso a favor das reformas de base que o João Goulart queria implantar, e por causa desse discurso ele foi preso por quebra de hierarquia. O João Goulart anistiou o Cabo Anselmo, mandou soltar o Cabo Anselmo, e isso acabou gerando uma crise violenta com os militares na época, e o resultado foi que o ministro da Marinha pediu demissão. Poucos dias depois veio o golpe. Então, eu creio que o Bolsonaro está querendo dividir as Forças Armadas, criar essa cisão, dividir para governar, porque sem apoio de cima, resta a ele o apoio de baixo, da quebra de hierarquia, do pessoal mais de baixo, das polícias militares, dos cabos, dos soldados, dos sargentos. É essa turma que poderia criar uma crise gravíssima para o país. Quando o Bolsonaro disse em algumas ocasiões, o meu exército, as minhas forças armadas, ele estava ali claramente trazendo
o Exército como um bracinho político, um bracinho de apoio da plataforma política do bolsonarismo. É mais ou menos isso a que se refere o general Azevedo e Silva, quando diz que se recusou a permitir o uso político das Forças Armadas? Sim, sim, porque, inclusive, como eu acabei de dizer, ele foi até compelido, o Azevedo e Silva, a fazer um sobrevoo sobre o STF, onde estava o seu ex-chefe, o Dias Toffoli, quando era presidente do STF. Quer dizer, o Bolsonaro pegava os seus generais e falava: vamos subir no helicóptero, vamos lá protestar, acabar com o STF. Vamos sair comigo na foto, vamos sair comigo na foto ali. E é esse espírito do bolsonarismo, vamos nessa, vamos botar a camiseta, montar um time e vamos pro jogo. É a conversa de boteco, é a conversa de deputado do baixo clero, é a conversa de miliciano. Vamos nessa, Bob Nelson. Eu estava conversando hoje um pouco mais cedo com o nosso amigo e colega de programa, o Alexandre Borges. Ele falou uma coisa com a qual eu concordo. Eu acho que essa atitude tresloucada aí que o Bolsonaro tomou nos últimos dias tem um nome. E o nome dessa atitude tresloucada é Luiz Inácio Lula da Silva. E que o Bolsonaro, ele realmente está com medo do que vai se seguir daqui até as próximas eleições. Então, realmente, imagina só, né, o sujeito que foi eleito sob esse manto do antipetismo, de repente se vê confrontado e com possibilidades reais de levar uma surra da urna daquele que é o seu antípoda, né? Então, é claro, eu não estou fazendo previsões aqui, também não, Deus me livre disso acontecer, de chegar a esse ponto de ter esses dois lá num segundo turno, mas o fato é que me parece que ele está com medo disso e ele quer preparar o terreno para garantir a sua permanência no poder a partir de 2023. Eu acho essa tese muito plausível, não estou aqui especulando, estou dizendo só de uma qual tese? Exatamente. De que o Bolsonaro queria, com as Forças Armadas, garantir o seu mandato depois da eleição, caso ele perdesse, uma coisa mais ou menos como o Trump tentou fazer lá nos Estados Unidos. A fraude da agora urna. Em janeiro. Exato, a fraude na urna e não sei o quê, não vou sair. Então, fazer com que as Forças Armadas garantissem a sua permanência no poder caso ele venha a perder na urna para o Lula, né, o possível candidato, seu oponente aí nas próximas eleições. Eu acho uma tese plausível. Ou seja, um golpe. E as Forças Armadas se recusaram a aceitar esse tipo de subordinação, né? Então eles desembarcaram, falaram: não, eu não vou ficar me submetendo a esse tipo de artimanha, né? Então eles saíram. Se é certo, eu não sei, mas eu acho muito plausível. A gente já discutiu aqui diversas vezes, eu nunca vi as Forças Armadas, de um modo geral, apoiando o governo Bolsonaro nesse sentido, a ponto de proporcionar um golpe. Então, parece que, com a leitura que vocês estão fazendo agora, do que aconteceu ontem, de que realmente essa tese é correta. Não existe interesse das Forças Armadas em tomar o poder. Complementando até com o que o professor Cláudio e o Paulo Tadeu disseram em outra circunstância, de que seria um fardo muito grande carregar essa responsabilidade. Vamos lembrar a famosa reunião de 22 de abril, que levou ao Moro a pedir a demissão, quando o Bolsonaro fala que ele quer um amigo, ele quer um interlocutor, ele quer uma pessoa com quem ele troca informações. Ele não estava conseguindo fazer isso com esses militares que pediram o boné, ele não estava conseguindo fazer isso com o Moro. Ele agora, o ministro da Justiça, que saiu e voltou para a Advocacia Geral da União, não tinha informações suficientes para abastecer o Bolsonaro. Ele bota um delegado da Polícia Federal de Brasília, da bancada da bala,
e certamente vai trazer as informações que ele tanto queria para governar. Ele quer estar cercado de X9, de Araponga, de informante. Tudo isso, no fundo, é uma maneira dele blindar o que vai acontecer com a família dele na justiça logo mais. Ele está buscando Exatamente. uma blindagem para a família. Exatamente. E não é nem o caso de acontecer um golpe, né, assim, mas de ter as Forças Armadas submissas a ele. Acho que essa é a grande questão. Não deles assumirem o poder, de tomarem conta de tudo, mas deles se subordinarem ao projeto do Bolsonaro de poder e também essa consciência que ele tem. Imaginem vocês que se em 2022 ele perde a eleição para o Lula ou para um candidato qualquer, o que vai se seguir a isso? Né? A instauração, sei lá, de uma CPI do Covid, as investigações em relação aos seus filhos e a ele próprio se intensificarem. Então, quer dizer, há uma possibilidade real do Bolsonaro sair da presidência e ir para a cadeia. E aqui estou falando de possibilidade, não estou falando de uma coisa que não é um desejo, mas, sim, até é um desejo meu, mas não é uma coisa que é possível. Motivos não faltam, né, para isso, né? Exatamente, motivos não faltam. Então, quer dizer, eu acho que ele sabe disso, né, e ele sabe que ele corre esse perigo de ter uma pressão muito grande para cima dele se ele não permanecer no poder a partir de 2023. Então ele quer se resguardar. E para ele se resguardar, ele queria colocar as Forças Armadas absolutamente subordinadas a ele. Ele fala, vamos, sobe no helicóptero, pega aí, vai ali, abre o comércio, faz não sei o quê, e aí todo mundo fazendo aquilo que ele manda. Né? Então, mas aí a gente já viu de novo, a gente volta para aquela questão de que as Forças Armadas não têm interesse em ter essa responsabilidade golpista. Por isso que eles saíram, né? Assim, tá. Agora, o que a gente vê também é um aliciamento das polícias civis. É uma tentativa de aliciamento das polícias civis, conforme e militares. Militares, exatamente. Vamos entrar nisso já, Juliana. Só uma parte nisso que você falou antes. O Bolsonaro, ficou claro nesse episódio que o Bolsonaro realmente não tem o apoio da instituição Forças Armadas. Ele não tem, realmente. A instituição Forças Armadas ele não tem. Mas os militares que já estão no governo, eu não sei se dá para colocar nesse mesmo balaio aí, porque me parece que é uma turma diferente, né, Juliana? Então, tem muito militar no governo. Isso que eu queria falar, então. Eu não quero ser pessimista, mas a gente precisa lembrar um pouco da história das Forças Armadas a partir do golpe de 64. A gente sempre teve, historicamente, desde 64, duas linhas ali de pensamento dentro das Forças Armadas, uma linha ligada inicialmente ao Castelo Branco, outra linha ligada ao Costa e Silva. E essas duas linhas vieram se sucedendo nos governos ao longo dos tempos e culminou em 1977 com a substituição do general Silvio Frota, e naquela época, em 77, o Brasil quase foi a uma guerra civil por causa dessa divisão de pensamentos dentro dos militares, né? Uma linha com Geisel querendo promover a abertura, dar sequência na abertura, e o Silvio Frota sendo contra isso. Então, esses grupos já vêm se digladiando desde 64, né? Então, eu não quero ser pessimista, só estou lembrando isso, porque a história às vezes costuma se repetir. A gente viu hoje um grupo ligado... Como farsa, né? Se repetir como farsa. Bom, eu digo que assim, a gente tem um grupo hoje que se pautou pela legalidade, né? por essa via de não querer apoiar um golpe ali do Bolsonaro. Agora, a gente não sabe a outra linha que está ficando lá, o que esses caras podem fazer. É só a gente tomar cuidado e ficar ligado. Só para lembrar que a Juliana citou metade de uma frase do Karl Marx, que a história ocorre primeiro como tragédia e depois se repete como farsa. Exatamente. E é só para confirmar que eu sou a pessoa de esquerda aqui, para encher o saco de todo mundo. Ah, sério? Eu não tinha percebido. Sério. Juro que você é de esquerda? Esquerdinha. Nem de esquerda, é esquerdinha. Então,
Mas vamos lá, vou falar outra coisa séria aqui. O que significa aliciar a polícia militar, se não uma prática miliciana? O que significa? Da qual ele está muito habituado a fazer. E se não existe essa tentativa? Sobre esse aspecto, eu vou pedir para o Leandro. Leandro, prepara o vídeo aí. A gente recuperou uma participação, um trecho do programa Roda Viva, em que o entrevistado era o Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano, todos devem se lembrar, foi braço direito do Jair Bolsonaro na campanha de 2018, foi a linha de frente de todo o processo eleitoral do Bolsonaro no PSL, chegou a ser ministro de Estado, né? Ele foi nomeado secretário de governo, alguma coisa assim, eu não me lembro agora, e no início do mandato, logo no início de 2019, ele acabou sendo cuspido para fora do governo por desentendimentos ali com os filhos do Bolsonaro, um episódio bastante nebuloso ainda. O fato é que ele foi, então, dar uma entrevista no Roda Viva. A gente tem um trecho que fala exatamente sobre esse aspecto que a Juliana está levantando agora, que é o envolvimento do Bolsonaro com as polícias militares. Ele vai se referir aí na entrevista no Roda Viva, vocês vão ver, ele vai se referir ao incidente que aconteceu no Ceará, em Fortaleza também, em 2019, quando houve um motim de policiais militares. O Cid Gomes até montou numa escavadeira, foi lá tentar derrubar um portão para acabar com a greve, tomou tiro. A escavadeira antifascista. Sim, ele foi... escavadeira antifascista. Ele tomou tiro nesse episódio aí. Mas o Bebiano fala sobre esse episódio e qual foi a postura do governo federal diante desse motim de policiais militares que aconteceu em 2019 lá no Ceará. Solta o vídeo aí, Leandro. O que eu acho que a gente precisa olhar, e que é muito grave, e que está me chamando muito a atenção, está chamando a atenção do Brasil, mas eu acho que o holofote tem que ser maior. Esse episódio todo agora no Ceará. Eu tenho grande apreço pelas polícias todas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, enfim. Mas o maior problema que o Brasil enfrenta hoje são as milícias, porque são bandidos com farda, com carteirinha e com porte de arma. O que houve agora no Ceará, a coisa se misturou muito. E o que é aquilo? Eu não vi uma palavra do governo federal condenando um motim ilegal, proibido pela Constituição, né? Pouca gente sabe disso. O Olavo de Carvalho disponibilizou há alguns meses um curso específico para as polícias militares, de graça. Quem é que banca isso? Qual o interesse dele em fazer um curso direcionado especificamente para policiais militares, gratuitamente? Então me pergunto, será isso uma doutrinação? Será que esse movimento agora no Ceará será uma coincidência já desse curso? Então acho que a imprensa precisa investigar. As polícias têm que obedecer, são merecedores sim. Os policiais brasileiros, na sua grande maioria, são heróis, muitas vezes desvalorizados pela população. Eles merecem salários os melhores possíveis, condições de trabalho, etc. e tal. Mas esse tipo de greve armada, com policiais encapuzados, destruindo patrimônio público, impedindo quem quer trabalhar de trabalhar, isso é um absurdo. Então, quando eu chamo a atenção com esse receio de rupturas institucionais, muita gente diz, mas o presidente não tem o apoio das Forças Armadas. Mas nós não podemos nos esquecer que são mais de 500 mil policiais militares pelo Brasil e o presidente tem uma linha direta com a polícia, ele goza da simpatia das polícias. Então eu considero muito temerosa essa situação e é preciso compreender qual é o vínculo entre esse curso, essa coisa tramada pelo Olavo de Carvalho e o que aconteceu agora no Ceará. E a solução do presidente, você acha que possibilita uma expansão das milícias para além do Rio de Janeiro? O presidente precisa ser mais enfático e condenar atitudes cometidas por policiais que cruzam a linha vermelha e viram bandidos. Essa foi a participação do Gustavo Bebiano, ex-secretário-geral da Presidência da República. Ele, no programa Roda Viva da TV Cultura, no início do ano passado, ele faleceu 2 semanas depois dessa entrevista no Roda Viva, vítima de um infarto.
E aí, gente? Um alerta importante que o Bebiano fez aí, né? Então, goza do apoio até certo ponto, porque as polícias elas estão subordinadas aos governadores. Nós tínhamos, né, porque faleceu há dias atrás, um ex-bolsonarista, o Major Olímpio, desertor do governo Bolsonaro, ainda procurava manter algum tipo de relação positiva para, assim, por tática política, por sobrevivência, mas nem ele, dentro das relações que estabelecia com outros militares, apoiava diretamente Jair Bolsonaro, nem outras polícias. Aqui em São Paulo, o Dória, ele faz o que pode para tratar bem e estar próximo da polícia militar. Em outros estados, o mesmo ocorre. Eu não sei em qual proporção, porque eu não sou especialista nessa temática, mas a prática de aliciamento da polícia militar pelo governo federal é a mesma tática de que um miliciano. É de formação de milícias dentro do próprio Estado. Então, se ele tem o hábito de ser miliciano, por que ele não faria isso, não reproduziria isso agora? Bom, eu conheço bem o Rio. Você já viu quem mora? O condomínio onde o Bolsonaro mora se chama Vivendas da Barra. Você já viu os condomínios que tem do lado de Vivendas da Barra? É só de milico da PM. É só de miliciano. Só condomínio de miliciano. O Bolsonaro é um miliciano que está na presidência da República, ponto final. O Rony Lessa, envolvido no caso do assassinato da Marielle Franco, era um dos vizinhos do Bolsonaro, morava no mesmo condomínio. É também o cara que foi preso na maior apreensão de armas, né, ilegais, né, Tonholi? Foram encontradas mais de 500 armas com ele, fuzis, um arsenal de um exército. Ele tem a simpatia, né, da baixa patente da polícia de maneira geral, de soldados, cabos, sargentos e tal. Esses caras gostam muito do Bolsonaro, não só no Rio, mas aqui em São Paulo também. Isso é fácil de ver, é só entrar na internet aí, procurar perfil de policial aí. Os caras são tudo bolsonaristas, tá? É difícil você encontrar um policial, mesmo aqui em São Paulo, com a proximidade que o Dória tenta ter com a polícia e tal, mas é muito, porque assim, veja, é aquela coisa do ressentimento, né? O policial sempre se sentiu injustiçado, ganha pouco, tem pouco apoio, coisa e tal, e aí aparece de repente o presidente da República que fala, eu sou igual vocês, né? Eu entendo vocês, eu tô com vocês e tal. Os caras abraçaram, né? Então ele tem muito apoio, principalmente dessas patentes mais baixas da polícia militar, e eu não sei o quanto isso acontece na polícia civil, mas tenho certeza que o apoio também não é pequeno, né? Então uma coisa para se pensar. Eu tenho que concordar que realmente o policial militar ele foi muito desprezado nos governos progressistas, sempre atacado, acusado de fazer abordagens incorretas. Eu acredito, sim, que muitos erros foram cometidos por inúmeros policiais, mas daí para classificar uma categoria como fascista, como errada, eu acho que essa narrativa ela também é incorreta. E concordo absolutamente que os policiais nos governos progressistas não foram reconhecidos devidamente, justamente por não receber um salário adequado, trabalhar absolutamente sob pressão, não ter, de repente, uma instrução mais adequada de como fazer suas abordagens, e etc, etc, etc. E isso gera o ressentimento que, claro, pode fazer com que apoiem as incongruências do governo atual. Uma cópia do Trump. Vocês viram alguma frase? Qual era mesmo o nome do policial que matou George Floyd? Derek Chauvin. Você viu alguma frase do Trump condenando a postura do Derek Chauvin contra o George Floyd? Não.
Não, Bem lembrado, bem lembrado. Não houve uma única frase do governo federal sobre o Trump condenando a polícia e o Derek Chauvin. Estamos copiando um modelo trumpista com atraso e que não existe mais, ainda bem. A grande verdade.